Ouvindo bem? Sim. Sim. Então tá ótimo. Só um instantinho, a Luísa já vai ocupar o posto aqui, tá? Tudo bem. Legal. Vou fechar aqui um pouquinho aqui. Oi, boa tarde. Boa tarde. Tudo bom, Luísa? Tudo bem, e você? Nós estamos trancados, né? Nosso prefeito nos trancou todos. Né? Vocês também estão em lockdown? Nós somos de Araraquara, né? Tá, verdade. Não, aqui não. Nosso não quis fazer isso, não. Mas o nosso prefeito é o que mais faz isso, né? A gente faz lockdown com blitz, com barreira na cidade. Nós tivemos lockdown total até quarta-feira, nem supermercado abria. E agora só está as atividades econômicas, comércio fechado, nós não podemos ir para o escritório. Não sei se ele quer chamar um pouco a atenção, algum resultado dá, isso não depende. Isso, verdade, né? Mas vamos tocando. A ideia era bater um papo inicial, apresentar a Alessandra, tá aí, ela, nossa prazer, analista. Tudo bem? Prazer é meu. Trabalhar junto. Prazer é nosso. Ela se apresenta um pouco, Alessandra, fica mais fácil você se apresentar, hein? Bom, meu nome é Alessandra, eu estou trabalhando há pouco tempo na Evoluta, entrei para aprender um pouco com o Matheus a trabalhar com órgãos públicos, prefeituras, mas eu sou formada em produção industrial, também estou terminando agora a administração pública, já trabalhei em alguns projetos na área privada, e agora tentando ganhar um pouquinho de conhecimento com o Matheus. Interessante. Ela é a nossa pessoa da produção, que vai fazer basicamente os mapeamentos, né, de todo o sistema aí de vocês. Então, alguém da área de sistemas e com uma visão de administração pública, né? Então, isso é diferente da Alessandra. Está subindo, acho que daqui a pouco já termina, passo o link. Como a gente está toda à distância, né, diversos municípios, não é só com vocês, a gente tem adotado uma metodologia. Você está nos ouvindo? Estou. Que tinha congelado a imagem. De fazer video briefing explicativo. Que ficava mais fácil do que marcar reunião, né? Tem gente que tem um pouco de receio, enfim. Então, nós temos o prazo até segunda-feira, que encerraria o nosso prazo da entrega da primeira fase, que é a metodologia, né, e o cronograma. A gente discutimos entre nós várias formas de fazer, né, de metodologia a ser aplicada. Acabamos escolhendo por mapa sistêmico, não sei se vocês conhecem essa forma de trabalhar. E aí nós fizemos esse vídeo briefing, eu fiz agora, terminei um pouquinho, já eu passo para vocês, explicando a metodologia do mapa sistêmico, ou seja, como que disso vai virar um organograma, como é que nós vamos conduzir as entrevistas, e até a ideia nossa não é fazer só entrevista, mas também grupo focal, né, reunir às vezes grupos, né, às vezes é um pouco mais proveitoso do que ficar um a um. Tem gente que não fala quando não tem os colegas perto. E como no caso é só entender a estrutura, né, não é entender problemas, né? Não é plano de carreira que vocês têm que fazer em separado, porque vai contar coisas específicas. Aqui nós estamos falando como é que a ordem vem, como é que a ordem vai, né? Como é que o fluxo de informação acontece. Então, gravei esse vídeo. A Alessandra também vai gravar um vídeo com relação à EAP, ou seja, todo o fluxograma do trabalho. Ela já montou isso no Excel, a gente vai mostrar aí para você. E aí a gente queria ver contigo depois como é que você pensa nessa condição interna. Você dispara os vídeos para os grupos, eles assistem, se tiver dúvida, marca uma reunião, a gente pode fazer reuniões online individualmente, né? Porque nós tínhamos vários setores envolvidos. Você, compras, diretoria, presidência, o jurídico foi passado. Né? Isso. E muitas vezes as dúvidas são separadas, então podemos, às vezes, com um vídeo briefing, eles tirarem dúvidas específicas quanto a isso. E a ideia também era validar um pouco da EAP que a Alessandra montou, se era mais ou menos isso que vocês imaginam para essa fase, né? Vai esse cronograma de atividades e também um relatório com a metodologia das fases. Ok. Tranquilo? Tranquilo. Porque, na verdade, até me colocaram realmente como, assim, gestora mais para essa parte do funcionário, né, por conta do meu contato direto com eles,
para estar facilitando essa parte na hora de vocês tiverem que interagir junto com o funcionário. Mas a gente vai vendo, sim. Aí qualquer dúvida também, o Bachega está ali, ele já falou, olha, precisar você me chama para a gente ver junto. Que é o presidente, né? O Bachega, no caso, sim, é o presidente, tá? Tá. Acho que a Alessandra vai mostrar aí mais ou menos o que a gente já montou e se alinha mais ou menos com a ideia de vocês. Ok. Tudo bem. Desculpa, o seu nome é? Luísa. Luísa, eu vou compartilhar minha tela com você. Você está usando o computador, né? Tô. Então tá, é que fica melhor. Geralmente o pessoal tem usado bastante o celular, mas o celular ele fica bem pequenininho. Então eu vou compartilhar aqui. Luísa. Oi. Você tá conseguindo ver minha tela? Tô. Ok. Luísa, esse é o cronograma do projeto da Evoluta, ok? Ok. Então tá. O que nós temos aqui? Nós temos as atividades da EAP, certo? Todas as atividades. Tô sozinha, vou tirar também. Ok. É melhor sem máscara, né? Apesar dela... Óculos e máscara não dá. Não dá, né? Não. Mas vamos lá. Ó. Então, aqui nós temos na primeira coluna as tarefas, né? Que é da IAP, com todas as atividades. Sim. Nós temos na segunda coluna o responsável por cada atividade. Existem atividades que elas vão ser feitas por mais de uma pessoa aqui da nossa equipe da Evoluta. Tá. Nós colocamos aqui em algumas atividades, nós colocamos como equipe Evoluta, em outras um responsável. Tudo bem? Tudo. Depois aqui nós temos um progresso, porque eu acredito que vocês vão querer uma atualização de tempos em tempos aí, receber esse cronograma, né? Então, sim, a gente pode estar atualizando e estar enviando para vocês, ok? E nós temos aqui depois, na próxima coluna, o início da atividade, o início do projeto na primeira linha, né? O término do projeto. E depois o início de cada etapa e conclusão, e o início de cada atividade da IAP e também conclusão. Ok? Ok. E nessa parte aqui, nós temos o Gantt, né? Que é apenas em forma de barrinha, o andamento, né? O progresso do projeto e de todas as etapas aqui da EAP. Não é difícil de entender o cronograma, ele é bem didático, vamos dizer assim, ele é bem simples de entender, por isso que a gente fez até no Excel, para ficar bem fácil o entendimento. E aqui no final do cronograma, Luísa, nós temos um controle de documento. A partir da atualização que a gente for fazendo, a gente vai anotando aqui, né? A versão, a data de atualização, quem que atualizou, depois vai passar por uma aprovação e uma aprovação também de vocês. Tudo bem? Tudo. O gerenciamento das atividades do andamento do projeto vai ser feita usando o sistema Planner, que isso deixa eu só descompartilhar aqui a tela, que já acabou o cronograma. A gente vai tá gravando no videozinho, né, que eu vou fazer depois. Então, eu vou estar explicando como é que vai ser feito o gerenciamento por parte da equipe da Evoluta, o acompanhamento das atividades, do cronograma, tudo bem? E vocês vão estar recebendo também um usuário, uma senha, para estar acompanhando essas atividades também lá no Planner e no Teams, né? Teams para quando a gente fizer reunião ou quando a gente fizer alguma entrevista que em decorrência, né, dos lockdowns aí e a gente não sabe quando é o próximo, né? Não. Então, pode ser que a gente use da ferramenta Teams para fazer para continuar o trabalho, né? Para o trabalho não parar e a gente conseguir entregar aí dentro do cronograma. Tá. Tudo bem? Certo. Matheus, eu acho que por hora é isso que a gente tinha que passar para ela por parte de cronograma e andamento de eu acho que a gente fizer vamos fazer uma passada geral, volta o cronograma na tela. Vamos. Das etapas que nós pensamos, porque nós pegamos as etapas que estão no edital, que são macro. Sim. E demos uma destrinchada nelas, tá? E tem só uma etapa que depois, embora não é tão agora, né, que nós temos que talvez mexer um pouquinho na sequência, tá? Tá. Então,
A visualização está boa? Está ótimo, está ótimo. Nós tivemos uma etapa 0, né, que ela não está prevista no edital, mas que é uma etapa importante para a gente. Então, nós colocamos uma etapa a mais aí, que é essa parte interna mesmo, que foi a definição da coordenação do projeto, né, quem queria coordenar cada fase, né, a formação da nossa equipe interna multidisciplinar, né, a análise de todo o edital, né, de como é que a informação estava lá dentro, a programação da EAP, ou seja, essa quebra de fases em etapas, né, foi feito, nós escolhemos a metodologia, né, da análise sistêmica, fizemos todo um treinamento interno da nossa equipe para trabalhar dentro da metodologia, que é uma metodologia que não é muito comum no Brasil, né, uma metodologia mais estrangeira, vamos dizer assim, mais comum nos Estados Unidos, principalmente, né, e aí como adaptar ao projeto, né. Então, basicamente, nós vamos estar utilizando 3 teorias, né? A primeira é o mapa sistêmico, eu já falei um pouco. A questão do Lean, que a gente falou até na reunião sobre enxugar, sobre aquela visão Toyota, até a presidência conhece bastante. E a última teoria que nós vamos estar utilizando é a teoria organizacional, que é o que a gente chama de teoria da mudança, também é uma metodologia nova, na entrega final de implementação, porque tem uma etapa lá, implementação das mudanças, e implementação é contínuo, né? Então, a gente ficou pensando, como é que nós vamos implementar em um mês? Isso então, a gente foi criando toda uma teoria da mudança, simplificando bastante aquela teoria, se eu fizer isso, então vai para aquilo, então isso, né? Aqueles inputs, outputs, Então, a ideia é apresentar um mapa de implementação, né? Que a gente possa... às vezes está dando acompanhamento mais tirar dúvida, né? Porque a implementação é interna, é impossível para alguém de fora vir implementar. Né? A gente vira as costas para o carro, vai embora, volta tudo do jeito que era antes. Tá? Isso é verdade. Então, a consultoria não faz milagre. Né? Tanto que nós já tivemos outros anteriores e ficaram só no estudo, né? Isso, então por isso que é muito importante a gente ter essa teoria organizacional, ou seja, essa teoria da mudança. Depois nós vamos ter uma comissão interna de implementação para monitorar as fases, para que isso não fique só no papel, porque nós vamos ter recebido, mas daqui 2 anos estão ligando e falando que o nosso serviço não serviu para nada, e não é uma pasta azul com um monte de papel dentro e fluxos que vai resolver. Sim. Bom, então teve análise dos controles de documento, né? Então essa foi a etapa 0 que foi feita independente do contrato. Essa etapa já está toda concluída. Depois, vamos para a etapa 1, rola um pouquinho para baixo. Nós temos aí a ideia de fazer essa apresentação das definições, né? Isso já foi feito lá no dia 14. Isso. As definições do grupo, do DAEP, vocês mesmos já definiram, a disponibilidade, as periodicidades. E aqui, a periodicidade a gente vai estar definindo justo nesse cronograma, como é que nós vamos estar fazendo as reuniões, principalmente com o pessoal, sendo aceita a metodologia. Tá. Padronização e o padrão de levantamento da informação, foi justamente isso, porque não adianta a gente ficar percorrendo corredor para sem saber que tipo de entrevista nós vamos fazer, que roteiro de perguntas nós vamos fazer. Então, nosso foco justamente nessas interações específicas, né? A elaboração do cronograma, né? E agora vamos estar entregando o relatório do plano de trabalho. Então, esse relatório vai um documento escrito e os video briefings dessa primeira fase, né, que o término previsto é dia 28. Tá? Então, a ideia é a gente formalizar essa entrega amanhã por e-mail. A etapa 2, pode descer, que aí já entra um pouco no que você vai precisar nos auxiliar mesmo. Né, Isso. Teve o levantamento da legislação atual, né? Na verdade, já começou esse levantamento, né? A análise dessa legislação, teve até uma confusãozinha dos e-mails aí, viram da legislação e não viram, ver 2 e-mails, baixaram o primeiro e não baixaram o segundo. Mas tranquilo. Depois eu acho que já enviou, será? Até vou confirmar depois com a Silvia, se ela depois eu vou ver enviou. Vejo. Mas como é que nós vamos fazer isso, essa fase? Normalmente a gente vai planilhar, né, fazer uma planilha Excel com cada lei e o assunto principal dela. Olha, cria tal cargo, muda tal coisa. Sim. Né, para a gente criar um mapa, né?
Agora, depois, a gente estaria, talvez, com o jurídico ou com você mesmo, saber o que na prática ainda funciona, né? Ou que já virou letra morta, está em vigor, porque não adianta da visão jurídica, não, a lei está em vigor, isso eu sei, se eu entrar no site a gente descobre. Mas, na prática, faz algum sentido essa lei? Né? Precisa fazer realmente uma revisão, porque muitas das vezes foi fazendo assim, sabe? Emenda, e aí tem muita coisa que realmente caiu em desuso, que... E às vezes você tem repristinação sem querer. Você tem uma lei, cria-se uma alteração da lei, né? O site da prefeitura normalmente não é que nem da Câmara, que já muda lá automático. Aí daqui a pouco esquece da alteração, volta a usar a lei no original dela. Né? Embora não exista repristinação do direito brasileiro, a gente vê na prática. E isso é uma conversa, às vezes, mais com você, que é do dia a dia, né? Até porque vai chegar uma hora que nós vamos pegar a folha de pagamento. Ontem mesmo a gente estava com a Guaí, estava conversando com um economista que está fazendo cálculo de impacto, lá em reforma administrativa. E não bate um cargo que está no sistema do RH com as leis. Eles vão dando apelido, sabe? Esse é o professor tal coisa, esse é o professor 2, porque não cabe no programa, enfim, coisa, e a gente tem que fazer esse... Aqui o que tem é a lei que às vezes diverge. Por exemplo, eu tenho 4 cargos técnicos, que todos... Só que, assim, cada um é uma referência salarial. Mas, às vezes, a exigência é praticamente a mesma. Enfim, então, realmente tem essas coisas nas leis, né? Nesse trabalho específico, nós não vamos estar mexendo em estrutura de cargos, né? Então, eu acho que isso vai ser mais simples, é só... muitas vezes, para você nos passar, olha, esse cargo aqui nem existe mais, isso está na lei, ou esse órgão aqui, ele foi desmembrado, isso não existe, ele foi absorvido, então, a gente vai entender, assim, com relação à estrutura. Então, vai ser a parte que nós vamos... Eu acredito que, com isso, a gente possa... segunda-feira seria o primeiro mês, eu acho que daqui uma semana e meia, a gente está marcando com você para estar validando até em lote, para não tomar muito tempo, senão fica uma reunião de 3, 4 horas, fica algo meio longo demais. Então, a ideia da legislação, o relatório que nós vamos entregar dessa legislação é basicamente isso, né? Um mapa, né, de qual o objeto principal de cada lei, né, para não ter que ficar abrindo uma por uma, e vamos supor, uma observação sobre a aplicabilidade ou não. Se ela está aplicável, se ela foi colocada em desuso, ou se ela necessita de adaptação, ou se aquela coisa, na prática, a teoria é outra. Né? Ela é aplicada, mas criou-se adaptações informais sobre ela. Tá? Sim. Aí nós passaríamos à etapa de maior trabalho, né, que é o relatório situacional. Né? Nisso, a gente, nesse primeiro relatório, né, que aí vai ser, qual é a entrega, qual é o documento a ser entregue dessa fase, né? É um mapa sistêmico, né? Depois do vídeo você vai ver bem claramente como ele fica, é um documento meio confuso, quando você olha pela primeira vez, ele é cheio de bolinha, tracinho, mas depois você vai entender a utilidade dele. Esse mapa, aí basicamente, nós vamos ter que você vá já pensando, a definição dos agentes por setor, né? Para a gente trabalhar com um grupo focal. A ideia é partir do cidadão para cima, ou seja, o cidadão vai no DAEP, o que ele precisa? Precisa de ligação de água. Então, vamos falar com quem liga a água. Pra gente, por que a gente vai fazer isso? Para evitar da gente ter o viés da atual estrutura, porque eu não quero olhar para ela, senão eu vou me contaminar com a atual estrutura. Então, eu quero esquecer que ela existe e partir do cidadão. Olha, eu uso esse serviço, então vai para onde, né? E aí nós vamos ter que ver como é que nós vamos conversar, se vai ser com o pessoal do atendimento, né? Nós vamos estar fazendo um alinhamento com você e depois organizando esses grupos focais. Às vezes vai ser mais legal em grupo, porque nós vamos estar focados no serviço e não problemas internos do departamento, né? Então, aí nós vamos ter que fazer uma seleção conjunta aí de como é que nós vamos conduzir isso, né? Aí nós vamos ter, a gente já colocou até uma série de datas e prazos, pensando em fluxo semanal de trabalho, né? A definição dos agentes dos setores para a composição do grupo focal, né? Não precisa ser todo mundo, pode ser só, às vezes, por exemplo, leiturista, não sei quantos leituristas vocês têm, imagino que deva ter uma quantidade razoável, né?
Temos, na verdade, 3, e depois o restante é pessoal que a gente foi colocando lá. Foi colocando. Então, mas, por exemplo, no caso de mapa sistêmico, é interessante a gente falar com os funcionários e com o terceirizado. Porque o terceirizado também enfrenta dificuldades. No vídeo eu até explico essa dificuldade dos terceirizados. Tá? Depois nós vamos fazer uma simulação, né, dessas entrevistas, até para ver se o questionário nosso de pergunta está adequado. Né? Normalmente então, nós vamos selecionar uns 3 ou 4 mais falantes, mais polêmicos, para validar o questionário. Né? Tá. Então a gente pega um grupinho meio sindicalista. Tem. Não, porque aí a gente já apanha bastante no começo. Você pode esperar que eles mudam um pouco o foco da coisa, isso vocês já estão acostumados. Não, isso a gente está acostumado, mas é interessante validar eles primeiro, porque às vezes eles podem nos trazer informações importantes. Se a gente pegar os menos polêmicos, é lógico que assim, vamos falar a verdade, 80% dessa simulação é sessão de descarrego. Mas uns 20% às vezes nos é de muita valia para pensar no futuro. Então, nós vamos ouvir lá a sessão de descarrego deles e fazer cara de paisagem. Quem faz, isso aí mesmo. Aí nós vamos elaborar o mapa em si, todo o mapa para vocês verem, vocês vão fazer uma pré-análise, né? E aí depois dessa pré-análise do primeiro mapa, né, vão para as entrevistas novamente de grupos mais específicos, né? Vai ter a elaboração, a validação para vocês, e aí vem numa fase, aí são fases que nós estamos colocando. Nós vamos fazer o levantamento das conexões, ou seja, como que os setores se conectam e qual o interesse desse agente com o agente de cima, do agente de cima para baixo, né? No vídeo isso vai ficar mais claro, eu explico detalhes. Os nós, ou seja, aquele serviço que vai e volta, que tem um nó no meio do caminho, deve ter, né? Não foi... Estou falando assim, se o da App é no Brasil, se ele é no mundo, isso vai ser achado. Você vai ver que boa parte dos slides que eu coloquei são em inglês, né? Justamente para dizer... uma porque a metodologia ela é americana, mas é para vocês verem que o problema não é nem brasileiro, é um problema mundial. Gente, o público é mundial. Os nós, então, isso é importante, os problemas, né, os riscos e as necessidades de ajuste. Né? Então, esse levantamento que é o que nos vai dar um norte para o mapa. Né? Mas ficou duplicado. Não, é o levantamento. A primeira fase é o levantamento. Esse é o relatório. E a segunda fase é um relatório. Aí nós vamos fazer um relatório desses pontos, tá? Aí depois nós vamos definir a metodologia desse relatório, pode ser um Mishkal, pode ser um relatório em forma de texto, né? Da forma que vocês preferirem. Tá, eu vejo isso lá com eles. Depois dessa fase, aí nós vamos já para a elaboração da minuta do projeto de lei. Tá. E o acompanhamento no trâmite e análise. Esses 2 aspectos eu queria conversar especificamente, que eu fiquei um pouquinho preocupado. Do jeito que está no edital, a gente primeiro faz a minuta, fecha a minuta, apresenta para vocês, validou, depois nós vamos trabalhar na tramitação e análise. Isso, só que aí presume que todos os outros agentes externos vão estar de acordo com o que nós fizemos, né? Normalmente, essas fases, aqui a gente colocou um cronograma de acordo com o edital, né? Mas elas vão provavelmente se misturar um pouquinho. Né? Por quê? O que a gente faz? Você vai ver que nós estamos aí, nós vamos fazer meio que a elaboração de uma pré-minuta, vamos dizer assim, né? Do primeiro projeto de lei, de algumas ideias, tanto que a gente colocou o último item, validação da pré-minuta. Tá. Porque a minuta mesmo, ela vai nascer depois, tá? Então, a pré-minuta, vamos dizer, é um rascunho, né? Porque nós vamos fazer um negócio chamado análise de sustentabilidade política. Isso. Tá? Toda política pública tem 3 pilares, né? Tecnicamente correto, que é o que nós já fazendo desde o começo, achando uma solução técnica. Depois, ela tem que ser politicamente sustentável, né? Tem que ter o apoio político da prefeitura, de vereador, de quem vai aprovar, de sindicato, enfim, de todos esses agentes. E depois ela tem que ser organizacionalmente implementável, que é a última fase. Não adianta criar um sistema lindo que depois vocês não tenham pé para fazer. Então tem que pensar nas 3 coisas. Não adianta a gente ficar só no tecnicamente correto. Não, o certo é ter um setor de licitação assim assado. Mas eu dou conta, tenho dinheiro e tal. Não adianta. É bobagem criar um negócio maravilhoso que não tem.
não é organizacionalmente implementável. Então, a gente faz essa análise de sustentabilidade política. O que nós vamos fazer nessa fase, né, do acompanhamento do trâmite? Identificar todos os stakeholders, né, quem são os agentes. Então, quem que nós temos que vão... isso vai virar o quê? Uma matriz de apoio, né? Ou seja, quem que apoia o nosso projeto, quem é contra o nosso projeto. Temos 3 vereadores que vão apoiar, temos o prefeito que apoia, mas eu tenho um secretário que não apoia, eu tenho o vice, eu tenho o partido da coligação, eu vou ter a oposição que nunca apoia, isso é normal, né? Enfim, a sociedade, a imprensa, ou seja, como que isso vai se dar? Porque eu preciso, nesse momento, justamente deixar claro, isso é só uma pré-minuta, porque eu preciso de um espaço para negociar com esses stakeholders. Então, nessa fase de acompanhamento do trâmite, não é simplesmente jogar na Câmara e acompanhar o que acontece. Nós, antes de mandarmos para a Câmara, a gente fazer um mapeamento e talvez fazer um ajuste na lei. É um jogo de troca, não tem jeito. Às vezes nós vamos ter que ceder um pouco agora para atingir um benefício maior. Vai ter que mexer num texto aqui e ali. Tá? Então, por isso que a gente colocou. Aí, sim, nós vamos fazer uma fase de negociações e trocas, né, os trade-offs, para garantia do apoio do Minuta, porque a hora que a gente entrar, a gente tem que ter o apoio total, pelo menos dos vereadores e do executivo, né? E também de outros agentes, para evitar uma ação judicial. Às vezes o sindicato, se estiver extremamente descontente, ele entra com uma ação civil pública para todo o processo, tem vistas, mesmo que a gente ganhe, atrasa. Né? E aí sim aí nessa fase faria os ajustes. Então nós estamos tirando da fase 4 o ajuste final, meio que junto com essa matriz de apoio político, tá? Sim. Aí sim, né, depois de ajustado, a gente faz a audiência pública, né, na Câmara, enfim, aí já o trâmite do processo legislativo, tá? Tá. E aí depois, na última fase, né, que eu já até comentei um pouquinho, que viria o acompanhamento da implementação. Imaginar que a lei foi aprovada, se bem trabalhada esses stakeholders, ela vai ser. Aí nós vamos determinar essa teoria da mudança, nessa teoria da mudança, determinar os passos, as ações, os agentes envolvidos. Então, nós vamos estar fazendo umas reuniões internas, quem que vai estar tocando isso, quem que está tocando aquilo, né? 5W2H, para quem entende de administração. Levantar os recursos necessários. Então, às vezes, a implementação, nós vamos precisar de mais recursos humanos, mais recurso financeiro, mais recurso de espaço físico, nós vamos ter que realocar para dimensionar a capacidade necessária, né, assim, existentes. O que é necessário desenvolver pode ser que nós criamos um setor, por exemplo, de compliance, né? Está na moda, o Ministério está querendo. Beleza, então nós vamos desmembrar a parte de jurídico, colocar uma parte de compliance, né, por alguém da administração, enfim, isso não é tão difícil montar. Mas eu preciso desenvolver essa capacidade. Esse servidor meu vai ter que fazer um curso de compliance, vai ter que entender. Isso vai levar 1 ano, 2 anos. Então, a ideia é determinar essas questões para que isso comece, né? Porque senão para isso. Cria o setor de compliance, mas ninguém tem treinamento. Então, nessa fase, precisa treinar, precisa justamente para que vocês possam continuar. E aí entraria na fase 7, nossa, né? Então, na fase 6, a gente faz todas de necessidades de desenvolver, quais as barreiras que vocês têm. Tem um monte de barreira interna. Muitas. Nós vamos descobrindo ao longo do tempo, mas pela experiência nossa, a gente sabe que vão existir várias. E a fase 7, né, que a gente aí pensa em como dar continuidade. A ideia nossa é estar fazendo treinamentos, né, Sim. E um processo de mentoria, ou seja, conversar com a gente que vai implementar. Não é nós implementarmos na prática, senão na hora que nós sairmos, isso não continua, né? Cria uma dependência na gente. Então, a ideia é trabalhar isso, treinamento e mentoria, por isso que a gente já desenvolveu antes lá os setores que vão ser atuados, né? Aí, sim, uma visão bem geral, né? Mesmo porque depois a gente vai detalhar, às vezes, nossas ideias. Normalmente, as nossas leis que nós propomos tendem a ser muito mais resumida do que as leis que o município tem, justamente porque nós vamos jogar muita coisa para decreto para poder ir ajustando, né? Você engessa muita coisa, primeiro porque é difícil passar na Câmara, né, que põe tudo lá. Depois, por mais que a gente desenhe, que a gente estude, nós erramos, né, e fica difícil errar. Então, depois a ideia é trazer uma lei muito mais simples e tudo que a gente puder jogar
para decreto, está jogando para que, primeiro, que não precisa fazer isso de novo daqui a um bom tempo. Se Deus quiser. Basicamente, essa era a ideia do cronograma e da forma como a gente pensa em trabalhar. Tá, nossa, mas ficou bom. Eu acho que é tudo isso que a gente está precisando mesmo. E depois, aí você foi falando, e realmente a parte que você falou da análise da sustentabilidade é importante, porque tem alguns serviços que eu vi aquele dia que o Bachega está querendo trazer, que na verdade a gente não tem a receita, digamos assim, né? Então, essa era uma preocupação nossa, porque eles vêm, eles vão, mas depois fica aqui. Tá? Essa obrigação. Mas é importante, sim. Ficou bem distribuído ali, ficou bem bacana. Eu acho que a ideia era passar a forma, né? Acho que nós ficamos aí um bom tempo separando, eu, Alessandra, Ana, para atender esses objetivos da presidência que nos foi passado, mas também, como você falou, dar uma ponderada, né? A gente que está na área pública há muito tempo, a gente sabe que nem tudo é tão simples assim, mas pode-se plantar uma semente. Pode-se plantar uma semente e começar. Muitas vezes quem vai colher os frutos não é nem essa gestão, é a próxima, né? Mas faz parte, né, Dan? Mas faz parte. Faz parte do pacote. Sim, você faz, o outro colhe. Exato, um planta e o outro colhe, né? Faz parte. E é por isso que é interessante envolver o máximo de servidor de carreira possível nesse processo. Se tem uma coisa que a gente gosta, assim, essas comissões de implementação, assim, tem que ser formado por pessoal de carreira. Eu acho que pode ter um ou outro membro comissionado, mas senão acaba a gestão, morre tudo. Né? E o que a gente percebe na prática, por exemplo, nós fizemos uma auditoria Lean, né, que é esse processo de enxugamento, uma prefeitura inteira em Minas Gerais, em Cássia. O prefeito que assumiu era totalmente opositor ao que estava e ao que quis o projeto. Mas o que acontece? Os funcionários abraçaram a ideia. Nós nem estamos lá, não temos mais contrato, mas o projeto continua, porque tinha um mapa de ação, tinha as fichas lá, cada ação virou uma fichinha de trabalho. Então, assim, eles falaram assim, não, independente do prefeito querer ou não, nós vamos continuar, porque a gente quer que fique mais fácil para a gente trabalhar. Exato. Quem está lá no dia a dia sofrendo com uma estrutura inoperante é o próprio servidor. Exato. Não, eu também acho. Não, e a gente não vai ter problema quanto a isso, não. Creio eu que não. Agora, eu fiquei sabendo até que a gente teve uma reunião com o sindicato, que a prefeitura está querendo começar a discutir cargos e salários. Só que sem fazer antes esse tipo de reforma administrativa, uma coisa mais assim, né? Não sei. Eu acho que, assim, iniciar o debate é uma coisa, mas eu acho que o término desse nosso trabalho vai dar muito subsídio para o plano de cargos e salários. Sim. Porque, por exemplo, quando a gente faz um mapa sistêmico, nós vamos achar setores inteiros desnecessários. Então, a gente pode, a médio prazo, não precisar abrir novos concursos, porque nós vamos realinhar servidores. E isso pode permitir com que a gente dê ganho de salário. Sim. Porque se você tem uma necessidade de menos pessoas, nós vamos dividir o bolo com menos gente. Né? Então, porque você tem que abrir espaço para o novo salário. Não adianta falar, quero aumentar. Da onde ele vem? Eu tenho duas formas. Eu aumento a minha tarifa, e aí... Sim, e aí não vai... Quem vai para... Tem que passar na Câmara difícil, e aí vocês vão apanhar. Vão. Falar, você onerou o munícipe para pagar um pouco a mais, nem que seja justo, mas... Ou você tenta enxugar a máquina, né? Agora, muitas vezes o enxugamento é lento, não é do dia para a noite, né? Mas vai dar um espaço de serviços inteiros que, se diminuir a necessidade de uma contratação externa, tem gente aqui que faz, aí vai abrindo espaço para melhoria de ganho de carreira, e até um pouco de mobilidade, né? Às vezes são pouco, não é muito grande o departamento, não dá para ter grandes carreiras. Então, às vezes, você tem possibilidade de mudar de setor, mudar de área. Ninguém aguenta ficar fazendo 20, 30 anos a mesma coisa. Exatamente, isso é verdade. Isso é verdade. Mas ficou bem intuitivo ali, viu? Ficou bem bacana, dá para entender, sim. Aí você vai estar passando esse daí até segunda-feira, você me falou, né? Sim, ele faz parte ele é um anexo do relatório. Relatório. Isso, ele vai junto com o relatório. Então ótimo. Vai um relatório simplificado, não vamos aprofundar muito, por isso que a gente até fez os vídeos, que a gente fazia relatório 50 páginas e depois ninguém lia. Objetivo. Então, nós começamos a fazer bem objetivo, né?
Depois a gente pode fazer essas reuniões. Mesmo essa reunião, eu gravei ela, depois eu vou disponibilizar o link para vocês, se quiserem rever ou passar para alguém ver esse nosso bate-papo. E aí, até segunda... Hoje a gente já te passa os links, provavelmente, mas depois eles vão no relatório tudo bonitinho, só para a gente finalizar a fase. Tá? Tá. E aí, aí vocês medem, né? Se for necessário mais reuniões, fazemos. Se não, já na segunda, terça-feira mesmo, um pouco depois, vocês dão um ok de recebido, a gente já manda não sei o procedimento de vocês, aqui a gente costuma mandar um ofício de medição. Tá, eu verifico certinho como que eles querem estar fazendo isso lá. Isso, aí a gente normalmente manda um ofício solicitando que meça, né, se o trabalho feito atende o edital, normalmente responde. Previsto, se previsto, realizado, né? Sim. Tranquilo. Normal. E aí, depois aí o nosso financeiro continua faturamentos, outras questões, enquanto a equipe técnica vai desenvolvendo as próximas fases. Tá, entendi. Tranquilo. E desculpa a gente ficar meio ausente esse primeiro mês. Não, né? tranquilo, eu só fiquei mesmo preocupada com os relatórios, porque era bem extenso, eu falei, nossa, e agora eles não pegaram? Mas a Silvia ficou de repassar e mandar hoje de novo, porque muita O que lei ficou faltando é a parte do Lean, né, do ISO, quer dizer. Da ISO, né, que é a parte lá da Silvia, da qualidade, algumas leis que eu mandei por lá, que eram muitas leis, mas também... As leis vieram, né, nós conseguimos baixar, é que o da Silvia, do ISO que não veio. Isso. Então as leis tá... então tá bom. Eu até falei para ela, falei, Silvia, manda de novo, porque eu não sei ao certo. Não, as leis vieram, como as leis eram da próxima fase, a gente acabou se atentando só a isso. Tá. Eu comentei com o pessoal, falei, acho que não mandaram do ISO, mas essa questão do ISO vai interessar para a gente na terceira fase. Então a gente acabou nem percebendo. Hoje que você comentou, eles foram puxar nos e-mails, falaram, não, vieram 2 e-mails, a gente baixou 1. Tá. Mas as leis foram baixadas, essa primeira parte foi... Tranquilo, então. Não, então tá ótimo. E aí, qualquer coisa chama a gente, marca reunião aí. Sim, aí se eles quiserem também alguma outra conferência, uma outra reunião, a gente faz também na segunda-feira para eles. Se eles tiverem alguma dúvida, que hoje eles estão todos ali assim, em reunião, eu falei, deixa que só hoje eu converso e depois a gente vai trocando. Às vezes vai trocando ideia, porque às vezes a gente leva 2 semanas para marcar a reunião com a agenda de todo mundo. É por aí, porque aqui é muita reunião. Tô marcando uma reunião para marcar a próxima, já tá mais ou menos assim. Muita reunião. Trabalhei no Sebrae a gente brincava que tinha reunião para definir a pauta da reunião. Exato, é mais ou menos assim que tá aqui, porque o Perfeg é uma pessoa bem assim, dinâmica, né? Então, direto com todos os setores, sabe? Então, é muita reunião. Mas é importante. É importante. Não, é importante. Depois que inventaram a videoconferência, a gente fica louco, né? Porque às vezes começa uma atrás da outra. Exatamente. Coitado dos meninos do TI. Hoje de manhã, eu participei de um programa de TV por videoconferência. Depois entrei numa reunião às 9 horas em Capivari, com o pessoal da Santa Casa. Agora estamos falando com Penápolis. Então, se somar a distância que percorreu, dá mais de 2.000 quilômetros. Então, olha só. Tá vendo? Quem disse que não? O único problema é que eu tenho 4 filhos, né? Então a chance de algum invadir aqui. A minha eu já tranquei até a minha porta, porque entra. Falei, não. Já deu certo. Mas tranquilo então, tá? Foi bem bacana. Eu acho que tá bem intuitivo mesmo e a gente vai conseguir fazer um bom trabalho. Aí depois da parte das reuniões a gente vai conversando para poder estar agendando com o pessoal, porque naquele dia acho que o Bachega falou que ele não iria querer online, digamos assim, né? Então a gente vai conversando melhor sobre isso, né? Eu percebi que ele não gosta muito, mas assim, tem um pouco de cautela. Eu tô 1 semana só de tomar minha vacina aí, eu já fico mais... Eu tomei a minha ontem, então tudo bem. Eu tenho 4 filhos para criar e eu perdi vários amigos. Né? Nós também aqui, perdi parente, amigos, e não é fácil, não. Não é fácil. De receio. Mas eu entendo a visão do Pacheco, eu concordo, assim, quando a gente for falar no operacional, realmente presencial. Mas no nível gerencial, acho que dá para conduzir como nós conduzimos hoje, aí, sem grandes percas de interação. O objetivo aí, também acho. Dá para fazer tranquilo. Tranquilo, então. Tudo bem. Tá bom? Aí a gente volta a se falar assim, eu vejo com eles. Tá certo, então, Luísa, obrigada.
Eu que agradeço, tá? E qualquer dúvida também, e o que vocês forem precisando... A gente entra em contato, com certeza. Entre em contato, se tiver alguma dúvida com relação a qualquer coisa, e o que eu tiver também, porque, na verdade, eles me colocaram como gestora, assim, mas tem uma outra parte que quem mexe mais seriam eles, mas assim mesmo eu vou... Para mim é bom, tô ganhando. Tá certo. Aprendendo. Luísa, prazer, até mais. Prazer, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.